Vamos falar um pouquinho aqui sobre nódulo de tireoide hoje, tá? Fiquem bem à vontade aí para ir colocando as perguntas no chat, tá? Eu botei um link ali, tá? Para vocês, quem quiser ir respondendo já pode ficar à vontade, tá? A gente vai falar sobre nódulo de tireoide, eu quero que vocês respondam ali, então, umas poucas perguntas, tá? Quem quiser, é só ali, clicar ali no chat ou ler aqui o QR Code, tá? É anônimo, não vou identificar ninguém, tá? Algumas pequenas perguntas aí sobre essa ocorrência aí, que não é uma coisa tão rara, né? Da gente ter no cenário, principalmente de atendimento ambulatorial. E eu quero deixar aqui uma visão para vocês de quem trabalha com isso no dia a dia, tá? Então, essa referência é bastante antiga, né? É do New England de 93. Aqui, então, a gente tem a prevalência de nódulos de tireoide, né? Em relação com a idade, né? A gente vê que ela vai aumentando ao longo dos anos, mas é bastante baixa quando a gente confia apenas no exame físico. Quando a gente abre mão de exame de imagem, aqui no caso a ultrassonografia, a nossa capacidade de identificar nódulo de tireoide aumenta de forma bastante significativa, a ponto de uma mulher de 50 anos ter uma chance quase de 50% de ter um nódulo na tireoide. Isso não é, de maneira nenhuma, uma sugestão de que todos devam fazer esse exame. Não é o que eu penso e não é o que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Tá? A gente tem guidelines para tratamento de nódulo de tireoide. Esses guidelines já estão um pouco defasados, eles são de 2015, e a parte desse guideline de câncer era bastante boa, mas a parte de nódulo de tireoide é um pouco confusa, a gente pode discutir isso um pouquinho depois, né? O conhecimento na área de tireoide vem aumentando muito, isso aqui é a base Scopus, de 37 até 2015. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Como aqui em vermelho, câncer de tireoide, em verde, nódulo de tireoide, como a gente teve aumento de produção de conhecimento nos últimos anos nessas duas áreas, a ponto de que 50% do que já foi publicado nessas duas áreas foi publicado nos últimos 10 anos. Então, é uma área que tem muito conhecimento sendo gerado, muitas coisas mudando, então é uma área em constante evolução dinâmica. Talvez algumas coisas que eu vou comentar com vocês aqui hoje vão deixar de ser verdade em algum tempo, tá? Em 2017, eu coordenei o Choosing Wisely Tireoide da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, do Departamento de Tireoide. Foi uma experiência bastante bacana, né? Eu tinha uma recomendação, que era a minha recomendação mimosa, assim, que é essa recomendação aqui: não solicitar ultrassom de tireoide para rastreamento de nódulo em pacientes sem alterações à palpação. Então, é aquele cenário que eu estava colocando para vocês antes. Então, eu acho que esse cenário aqui, inequivocamente, a gente não tem que solicitar o exame. O grupo de trabalho era composto por 14 tiroidologistas de 10 instituições do Brasil. Eu fiquei super feliz que na rodada entre os tiroidologistas essa recomendação recebeu a terceira maior votação, mas quando a gente foi para a votação de todos os sócios da Sociedade Brasileira, essa recomendação foi para a última do ranking, das 10 que foram para a votação com eles, e acabou saindo das 5. Isso me mostrou quanto a gente tem que conversar sobre esse assunto e como a gente tem como a gente tem barreiras para mudar a prática nesse cenário, né? Como eu disse, hoje em dia a gente tem uma capacidade imensa de detectar alterações na tireoide, isso em decorrência da melhor qualidade dos exames de imagem, também da maior disponibilidade e do maior uso desses exames. A gente acaba tendo achados incidentais na tireoide através de ecografia, para ver vascularização de carótida,
tomografias e ressonâncias da região cervical para avaliar dores osteomusculares, PET-CT para avaliar e seguir pacientes com câncer. Então, as imagens são inúmeras e elas abundam aqui, identificando cada vez mais pacientes com alteração na tireoide. Né? O que é um nódulo de tireoide? Ele é uma área, né, focal de crescimento que pode levar a uma transformação estrutural e também funcional de uma ou de mais áreas da tireoide. Ao exame radiológico, ela se diferencia do restante do parênquima circundante. Essa é a definição de nódulo de tireoide. Sempre que a gente fala de nódulo de tireoide, a gente tem que lembrar de 3 coisas: avaliação de função, avaliação de sintomas e de risco de malignidade. Né? É por isso que qualquer avaliação de nódulo de tireoide tem como passo inicial a dosagem de TSH, porque um TSH supresso é a situação na qual a gente vai fazer uma cintilografia para identificar a funcionalidade do nódulo. Os nódulos quentes e hipercaptantes, eles têm um risco de malignidade muito, muito baixo, menos que 1%, e encerram a avaliação em relação a risco de neoplasia por aí. Já os nódulos frios, eles têm um risco de malignidade da ordem de 20% e fazem com que a gente avance na abordagem desse cenário. O que domina a cena, normalmente, é o risco de câncer. Né? E quando a gente fala essa palavra tem um peso, para nós já não tanto, mas para os pacientes e para os familiares muito. Então, quando a gente dá o diagnóstico de nódulo e a gente menciona que há o risco de câncer, o cenário é esse. Tá? Esse é um artigo do New England, né, de 2018, mostrando aqui esses dados são da Coreia do Sul, os que estou mostrando agora, diferentes períodos de tempo, e aqui vocês veem uma diferença entre essa área de linha cheia aqui, né, e essa área pontilhada. Tá? Essa é a diferença entre os casos esperados e os observados. A Coreia do Sul pode ser um exemplo, e é um exemplo para várias coisas, mas não para avaliação de estratégia de rastreamento e diagnóstico de nódulo de tireoide. Elas são exemplo no mundo de sobrediagnóstico de nódulo de tireoide e, por consequente, câncer de tireoide. É a estratégia deles, check the neck. Mas esse problema, ele não está restrito à Coreia do Sul. Vocês podem ver que Estados Unidos, Itália, França, em menor magnitude, Austrália, e bem menos ainda Japão, Inglaterra e os países nórdicos, também tem sobrediagnóstico. Esse é um problema mundial pandêmico. Tá? E os dados que a gente tem no Brasil sugerem que a gente está no mesmo caminho aqui desses países, com uma taxa de sobrediagnóstico bastante significativa. Tá? Mas o cenário do câncer de tireoide, isso eu vou pontuar porque é o final de tudo que a gente pensa de estratégia para diagnóstico de nódulo de tireoide, não é tão feio assim. Né? Na verdade, ele até é habitado. Tá? Aqui são os dados do CIR. No gráfico de cima, a gente tem o número de casos, né, por 100 mil pessoas, e a gente vê um aumento progressivo a partir dos anos 90, chegando a um pico aqui em 2010, né, onde a gente aumentou muito o número de diagnósticos, principalmente de câncer de tireoide. Isso aqui, na imensa maioria, é sobre diagnóstico. A gente tem um pouquinho de aumento de incidência, mas não é algo importante. Tá? E o que a gente vê em relação à sobrevida? A gente vê ao longo do tempo também um aumento na sobrevida dos pacientes diagnosticados ao longo do tempo. É porque a gente está melhorando o diagnóstico e tratamento? Um pouquinho. Mas o principal ingrediente aqui é que a gente está fazendo diagnóstico de casos dos quais a gente não precisava estar fazendo diagnóstico. Tá bem? O câncer de tireoide ele tem um prognóstico bastante bom, né, de maneira global, sem estratificar, de acordo com o Stadil, a sobrevida em 5 anos é de 98%. Quando a gente olha a extensão do câncer de tireoide, a gente vê que 70% dos cânceres estão restritos à glândula tireoide e uns 30% deles têm metástase cervical para linfonodo.
só uns 4 a 8% dos cânceres têm metástase à distância, né? E são esses tumores com metástase à distância, ou um subgrupo desses regionais, que são aqueles com doença localmente avançada, que tem um impacto negativo no prognóstico dos pacientes e que determinam uma redução na probabilidade de sobrevida. Tá? Quando a gente olha o risco de câncer, é difícil a gente diferenciar, né, o nódulo de acordo com o prognóstico dele em relação a ele ser benigno ou maligno. Cerca de 7% dos nódulos de tireoide, isso varia de acordo com a metodologia adotada com a população, vai de 5% a 10%, são malignos, tá? Mas o maligno que eu estou falando é aquele que eu comentei com vocês anteriormente, tá? A gente tem que olhar qual é o risco, tá, de dano pelo câncer adequadamente acompanhado para os pacientes. Esse é extremamente baixo, tá? Quem está dizendo isso para vocês é quem trata os pacientes com doença localmente avançada e com doença com metástase à distância. Eu trato também os pacientes que morrem de câncer. Eu não estou dizendo que a gente deva negligenciar ou não deva avaliar pacientes com nódulo de tireoide. Não é essa a mensagem. A mensagem é apenas de temperar qual é o risco que a gente está colocando na mesa para não correr o risco da gente ser mais agressivo do que a doença. Tá? Quando a gente olha as curvas de sobrevida de câncer de tireoide adequadamente tratado ao longo de 25 anos, a gente vê que o prognóstico é muito bom e a gente vê, inclusive, uma comparação com cirurgia mais ampla e mais restrita, sem impacto na sobrevida, sugerindo que a gente deva ser menos agressivo no tratamento do câncer de tireoide. Tá? Esses dados nos levaram a questionar o cenário no qual a gente estava. E os primeiros a fazer isso, no começo dos anos 90, foram os japoneses. Eles deram um salto. Esse é o Akira Miyauchi, foi quem começou lá em 93 um estudo acompanhando os pacientes com microcarcinoma papilar de tireoide, sem operá-los, fazendo uma follow-up, né? Observação versus cirurgia imediata. Né? Era uma decisão que necessariamente era compartilhada com o paciente e obriga um segmento bastante intensivo do ponto de vista de exames e de consultas. E eles tinham um critério que se o tumor crescesse ou evoluísse, o paciente acabava indo para a cirurgia. Os resultados foram bastante bons, né? E cerca de 15 anos depois dos japoneses, os americanos, aqui o artigo do Michael Tuttle, e os coreanos publicaram as séries também de segmento dos tumores de tireoide restritos à tireoide, e isso é algo que está bastante em voga no campo de pesquisa, mas com uma probabilidade da gente começar a traduzir para a prática em muito breve. Né? Então, a gente já tem o acompanhamento sem intervenção de um grupo de pacientes com câncer de tireoide selecionados. Eu não vou entrar aqui nos critérios que nos permitem fazer isso. Tem critérios relacionados ao tumor, relacionados ao paciente e relacionados aonde esse paciente está sendo acompanhado. Tudo isso é importante para a gente definir por uma estratégia desse tipo. Tá? Mas o que eu estou querendo fazer o ponto é que se tem cânceres que eu posso só acompanhar, talvez tenha nódulos que eu não preciso avaliar. Esse é o ponto. Tá? A avaliação de um risco de nódulo passa por uma anamnese e um exame físico da região cervical detalhado. Né? Eu espero que seja um exame um pouquinho mais gentil quando estiver nas mãos de vocês. Tá? Sinais de rouquidão, disfonia, dispneia, disfagia e tosse devem servir de alerta que a gente pode estar frente a uma doença localmente avançada. A gente tem os laringeus recorrentes logo atrás da tireoide, tem a traqueia, então tumores que invadem essa região podem determinar esses sintomas e são tumores bem agressivos, então a gente tem que estar atento a essas queixas. A história de crescimento rápido, um nódulo fixo, endurecido, acompanhado de adenomegalia cervical, pacientes com história de radiação da região cervical
ou com história familiar ou pessoal de câncer de tireoide, são pacientes que a gente deve ficar mais alerta ainda. O melhor exame para a gente avaliar a região cervical é a ultrassonografia, né? E a ultrassonografia tem que nos dar uma série de informações, né, que nem sempre acompanham o exame. Eu vou frisar aqui uma coisa que vocês já sabem, mas que não custa repetir. A ultrassonografia é um exame operador dependente e o exame da região cervical da tireoide tem uma variabilidade bastante significativa. Então, a validade externa dos dados que a gente encontra na literatura tem que ser temperada para o contexto de onde a gente está. A ultrassonografia da tireoide tem que trazer informações de composição, de ecogenicidade, da forma, das margens, tem que nos dar informação a respeito de focos ecogênicos, tem que nos dar informações de dimensões do que está sendo avaliado, e o nódulo de tireoide tem 3 dimensões, né? Não raramente dimensão descrita vem 1 ou 2, não, ele tem 3 dimensões, isso é importante na avaliação. As relações anatômicas com as demais estruturas e uma informação que a gente não incorpora nos scores que a gente utiliza atualmente, mas que a gente valoriza e incorpora no cômputo da decisão, é a vascularização do nódulo. Aqui eu tenho, então, alguns exemplos de achados da ultrassonografia. Aqui eu tenho um nódulo bem delimitado, né? E esse nódulo é um nódulo sólido, né? Eu consigo ver isso. Aqui eu tenho um outro nódulo, que é um nódulo que está mais escuro quando eu comparo com o restante do parênquima da tireoide. Esse é um nódulo hipoecogênico. Se ele fosse mais refringente, mais claro do que o parênquima, ele seria hiperecogênico, e se ele fosse igual ao parênquima, seria isoecogênico, né? As margens são outra coisa que a gente utiliza na avaliação dos nódulos, né? Aqui essas margens estão mal definidas, mas elas não têm nenhum sinal de invasão, né? Que é o que pontua diferente no score que eu vou mostrar para vocês depois. Aqui a gente tem a vascularização da glândula, com um predomínio de vascularização central. E aqui, microcalcificações, que são achados que são pouco sensíveis, mas que são mais específicos de malignidade, né? Essa é uma meta-análise realizada aqui no serviço mesmo, né, da Luciana Remonte, mostrando que todos esses achados aqui, né, quando avaliados de forma isolada, não conseguem ter um bom poder discriminatório, visto que eles têm baixa sensibilidade, né? Especificidade mais alta a gente tem para microcalcificações, para vascularização intranodular e para o nódulo que é mais alto do que largo, tá? Mas vou lembrar que a especificidade é não ter o achado em quem não tem o diagnóstico de neoplasia. Então, ele acaba sendo um achado que é útil quando ele não está presente. E como a maioria dos pacientes tem um nódulo benigno, ele não acaba ajudando muito. Então, a gente tem a incorporação de vários desses critérios de forma conjunta. Essa aqui é a figura do guideline da ATA de 2015, né, que estratificava em 5 níveis aqui, né, a suspeita dos nódulos de tireoide. A gente tem aqui 16 composições, então vocês imaginem que a gente conseguir fazer com que isso pegue na prática é bastante difícil, é um sistema muito complexo e que ainda não consegue classificar de 15% a 20% dos nódulos. Então, esse sistema aqui não era um sistema interessante para ser utilizado, justamente pela difícil aplicação dele na prática clínica. Então, em 2017, o Colégio Americano de Radiologia propôs a criação do TIRADS, que é uma classificação de estratificação de risco com base nos dados de ultrassonografia para nódulos de tireoide, onde a gente avalia a composição, né, do nódulo. Um nódulo cístico pontua 0 pontos e acaba com a avaliação, ele não precisa mais ser avaliado. Nódulo em relação à ecogenicidade, anecoico, hiperecóico ou
isoecóico, hiperecóico e muito hipoecóico, vai pontuando cada vez mais, forma, o mais alto do que largo pontua mais do que o mais largo do que alto. Aqui, em relação às bordas, também a gente tem pontuação. Em relação a focos hiperecogênicos de calcificação, a gente tem pontuação, a gente incorpora todos esses pontos aqui e classifica os nódulos de 0 a 7 ou mais pontos e classifica, com base nessa pontuação, em T-RADS 1, em T-RADS 2. Esses são os grupos de baixo risco, nos quais não está indicado fazer a punção. E T-RADS 3 é um risco intermediário, T-RADS 4 um risco um pouco maior, T-RADS 5 o de maior risco. Quanto maior o T-RADS, menor é o nosso limiar, tanto para acompanhar como para indicar a punção do nódulo de tireoide. Então, a gente incorpora duas coisas. A gente incorpora a pontuação no T-RADS, a classificação do T-RADS e as dimensões do nódulo. Nesse caso aqui, quando ele dá o limite, é da maior dimensão aqui. Tá? Tem algumas situações que a gente não vai puncionar o nódulo. Tá? Quando ele for cístico, quando ele for espongiforme, que é essa foto que tem aqui embaixo, né, que é um nódulo que parece uma esponja mesmo, é um nódulo benigno, então esse nódulo não deve ser puncionado. Nódulos autônomos, como eu comentei com vocês, não deve ser puncionado. T-RADS 1 e 2, T-RADS 3 menor do que 2,5, T-RADS 4 menor que 1,5 e T-RADS 5 menor que 1. Então, esse aqui é a proposta de segmento. T-RADS 1 e 2, então, a gente, via de regra, não faz segmento. A gente pode discutir alguns pequenos desvios desse protocolo no T-RADS 2. T-RADS 3, e T4 e 5, a gente repete a ecografia em 1 ano. E aí a gente vai passando cada vez mais precocemente no 3, no 4 e no 5 a gente segue anualmente por pelo menos 5 anos. Isso é o que a gente faz hoje com base nos dados que a gente tem publicados. Né? Se no segmento a gente tiver um aumento desse nódulo, 50% no volume ou 20% em uma das dimensões, sendo esse aumento de pelo menos 2 milímetros, aí a gente vai avaliar esse nódulo com punção, o que tem crescimento. Só para pontuar que quanto maior o número de nódulos, maior o risco de a gente ter uma neoplasia dentro daquela tireoide. Então, não é o bócio multinodular, não é uma condição benigna, não, lá dentro pode estar abrigado um câncer, né? Não necessariamente esse câncer tem que ser diagnosticado e tratado, mas o risco sim existe. Tá? Quando a gente define que a gente precisa fazer a PAF guiada por ultrassonografia, a gente tem que ter alguns cuidados, né? A punção também é operador dependente, né? E a PAF guiada por ultrassom, ela tem vantagens em relação à PAF às cegas, tanto que hoje em dia a gente não faz PAF às cegas, né? Guiado apenas pela palpação, porque além de localizar o nódulo de uma forma melhor, ele nos orienta a punção para a região suspeita do nódulo. Então, é muito superior em relação à PAF baseada apenas na punção, e é o que a gente faz. Tá? Aqui no hospital a gente faz isso no CPDA. Aqui a foto da professora Ana Luísa Maia com a professora Márcia Graudens, o Carlos Faquin, quando a gente iniciou o CPDA. Né? Então a gente tem aqui o radiologista, a patologista e a clínica tomando a decisão em conjunto. Aqui era a residente da época, era Milene Molek. Né? Então, quando se decide em conjunto pela punção, essa punção já é vista ato contínuo pelo citopatologista e que nos diz se a punção foi satisfatória ou não. Se a gente precisa repetir, a gente repete isso naquela mesma visita do paciente. Né? A gente classifica citologicamente usando a categoria de BTS daqui. A 1 é uma amostra insatisfatória e de 2, que é o benigno, até o 6, que é o claramente maligno, a gente vai num gradiente de aumento do risco de neoplasia. Essa é a classificação citológica que a gente utiliza. Esses são os dados aqui do CPDA, da nossa casuística, publicados pela Ana Cristo em 2016.
Aqui a gente tinha 17% de resultados insatisfatórios, né, ou não diagnósticos, né, o Bethesda 1, quando a gente utilizava citologia exclusivamente, mas no CPDA a gente faz também o processamento do produto da pulsão, a gente centrifuga aquilo e inclui em parafina, que é o que a gente chama de cell lock, onde faz com que a gente vá para um nível de taxa de insatisfatório de 4%, ou seja, o rendimento das punções, quando a gente utiliza essa técnica, é bastante melhorado. Então, a gente tem uma inflada aqui na quantidade de diagnósticos Bethesda 2 quando a gente utiliza o cell block, que é o que a gente faz aqui. E a gente tem também uma experiência local, esse é o doutorado, é o mestrado da Débora Strieder, que é orientanda do professor Rafael Scheffel. Então, ela avaliou 1.045 nódulos aqui no CPDA, e a gente tem aqui 50% dos nódulos são TIRADS 2, 26% TIRADS 3, 14% TIRADS 4 e 8% apenas TIRADS 5. Né? Os nossos números, então, vocês podem ver que a gente só funciona, a gente segue exatamente o que está escrito no TIRADS. Então, a gente funciona só acima de TIRADS 3, dependendo das dimensões. E aqui vocês veem que a gente, com essa estratégia, a gente conseguiu evitar 70% das punções, e essas punções vou salientar para vocês que são punções feitas num centro de referência, ou seja, já triado. Então, a gente consegue evitar muita punção se a gente utiliza uma estratégia conjunta. Tá? Vou mostrar para vocês uma outra coisa que para mim é bastante importante, mas que não consta no TIRADS, é a idade. Esses dados são os dados dos japoneses acompanhando os pacientes observados com câncer papilar de tireoide in situ. E o que eu quero mostrar para vocês é essa linha contínua aqui, que são os pacientes acima de 60 anos. Vocês podem ver que no segmento aí com mais de 15 anos, quase 20 anos, a taxa de progressão dos pacientes de mais de 60 anos, ela é muito baixa. Ela é maior naqueles pacientes com menos de 40 anos e a intermediária nos 40 a 60 anos. Para temperar que talvez a gente deva incorporar também idade e funcionalidade nas decisões que a gente faz a respeito de nódulo, coisas que não constam ali no TIRADS, na estratégia proposta. Vou comentar com vocês alguns exames que a gente discute de vez em quando se a gente tem que fazer. Né? Anti-TPO é um exame marcador de autoimunidade da tireoide, não é antitireoglobulina. Antitireoglobulina a gente usa exclusivamente para seguir câncer. O que marca a autoimunidade é o anti-TPO. E a gente usa principalmente em tireoides heterogêneas, né? Onde a gente acha que essa informação pode nos ajudar no diagnóstico do paciente. Calcitonina é uma grande discussão, né? Existem grupos que advogam a favor da calcitonina, é um marcador para um câncer bastante raro da tireoide, que é o carcinoma medular de tireoide. Esse tumor é 4% dos cânceres de tireoide são medular, e a calcitonina poderia ser um exame de rastreamento para ser utilizado num paciente com bócio multinodular. Né? Então, tem grupos que advogam, a gente não tem uma conduta de fazer de rotina, né? Mas às vezes a gente acaba fazendo. Painéis de mutação para avaliação de nódulo de tireoide, a gente tem vários painéis em teste, né? Mas não tem nenhum painel que tenha um desempenho bastante bom que justifique a incorporação, e eles são bastante caros e não muito disponíveis. Tireoglobulina e antitireoglobulina não devem ser solicitados na avaliação de nódulo de tireoide. Aqui é um estudo do TARD mostrando a comparação de diferentes painéis moleculares para diagnóstico de câncer de tireoide. Tem variações metodológicas aqui, mas a maioria dos painéis serve para excluir, para diminuir o risco de câncer, mas não para nos fazer o diagnóstico, que seria algo mais útil, né? Então a gente ainda tem que evoluir nessa linha. No futuro, né, talvez vocês vão achar muito bizarro que algum dia a gente puncionou tireoide para fazer diagnóstico. Talvez a gente vá usar o que o Corcoran
preconiza aqui, que são biópsias líquidas, né? Ou seja, a amostragem de diferentes líquidos do organismo, fazendo marcadores moleculares na periferia para fazer o diagnóstico de neoplasia. Isso vai ser o futuro para muitas neoplasias e eu acho que a tireoide não vai ser, não vai escapar disso também, mas não é algo que está no horizonte para agora. O que eu queria deixar de mensagem para vocês, pessoal? Coisa que eu aprendi trabalhando na área, tá? A gente tem que diminuir o número de ecografias, né, solicitadas. Eu acho que as ecografias de tireoide são solicitadas em excesso, né? Isso acaba começando toda a estratégia de avaliação de nódulo e já gera no paciente uma angústia bastante grande, né? A gente tem estratégias para reduzir a indicação de punções. Vocês viram, mostrei para vocês que a estratégia do TIRADS fez com que a gente não funcionasse no CPDA de um centro de referência 70% dos nódulos de tireoide. Né? Então, a gente pode evitar a punção. E quando a gente evolui para a cirurgia, isso os residentes de endócrino acompanham a nossa discussão toda terça-feira, a gente tem que preconizar cirurgias menos agressivas, tá, pessoal? E eu acho que fazer tudo isso junto é mais medicina, tá? Essa é a filosofia. Se vocês puderem responder esse questionário, depois eu colo aqui o link para esse outro questionário aqui. Eu agradeço para vocês. Tá, pessoal? Basicamente isso que eu queria falar com vocês. Vocês podem fazer perguntas agora, se quiserem. Estou aberto. E o link do segundo questionário aí, pessoal. Vamos lá, pessoal. Quero ouvir de vocês. Vou parar a gravação e vocês ficam desinibidos aí, pessoal.